Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz sejam convosco, amém? Vamos curvar as nossas frontes e adorarmos ao nosso Deus? Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos mais um dia aqui reunidos para te adorar, Senhor, para bendizer o teu santo nome, o teu nome, Senhor Deus, que é todo poderoso, que é soberano sobre a terra, sobre o céu, Senhor. Tu és grandioso, meu Pai. Quão grande és tu, Senhor. Espírito Santo de Deus, neste momento nós te convidamos. Ser conosco através do estudo bíblico que faremos agora, meu Pai. Abra o nosso entendimento e que nós possamos colocar em nossos corações, em nossos pensamentos, somente a Tua palavra, meu Pai. Que possamos buscar mais e mais do Senhor a cada dia. Que possamos ter sede e fome da Tua santa palavra. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, meus queridos amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus. O Senhor possa abençoá-los, meu Pai, derramando a Tua paz, do Teu amor, da Tua graça sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vídeo anterior, nós paramos e ficou de nós continuarmos a história, porque já estava tarde, o horário avançado, e ficou faltando concluir, queridos. Nós iríamos destrinchar a história. Então nós vamos continuar aqui a partir dali, onde Deus havia dado uma ordem para o profeta Samuel chegar até o rei Saul, que foi o rei levantado pelo povo de Israel, naquele contexto, naquela história, naquela situação, queridos. E Deus, o Senhor, enviou uma palavra através do profeta Samuel para o rei Saul. Vejamos, queridos, versículo 1 Samuel, página 395, capítulo 15, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Versículo de número 7, queridos. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Su, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Página 396. Versículo de número 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo de número 15, queridos. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Quer dizer, queridos, até aqui, o rei Saul e o povo, eles haviam pecado contra o Senhor, desobedeceram a ordem de Deus, o mandado de Deus. E, queridos, vejamos aqui, a partir do versículo 16 em diante. Então, disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala, todo feliz. E vejam, queridos, ele não tinha a mínima noção do pecado que ele havia cometido. Vejamos, versículo de número 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste
ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Porque, queridos, ele desobedeceu às ordens do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo de número 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha, queridos, então eles ali desobedeceram a palavra do Senhor e acharam que estava tudo certo, que estava tudo bem. E ali eles pouparam os animais, segundo eles, os melhores, o melhor das ovelhas, dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. Eles não quiseram destruir totalmente. E então o profeta Samuel, vira para o rei Saul e diz: pois é, porém disse Samuel, tem porventura, versículo de número 22, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeçam a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Se vocês tivessem sido obedientes à palavra do Senhor, para o Senhor Deus, isso seria muito melhor, a obediência. Mas vocês acham que o sacrifício, a gordura de animais, é mais importante? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que palavra forte, queridos. Olha só, versículo de número 24. Então, disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Viram isso, queridos? Por medo do povo israelita, o rei Saul preferiu pecar contra Deus e não ouvir a sua palavra, que era para destruir totalmente o povo de Amaleque. E aí ele chega ali todo arrependido diante do profeta, para que o profeta leve esse seu arrependimento até o Senhor, para que o Senhor o poupe e o deixe reinar. Vejamos, queridos, versículo de número 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Queridos, nós vamos parar bem por aqui. Nós já vimos aqui esse pedaço. Eu só queria concretizar isso aqui para os irmãos entenderem. Quando eu sempre falo que é melhor obedecer do que sacrificar. É isso, queridos. Muitas vezes nós achamos que o melhor, que o que nós estamos fazendo é o melhor. Eu vou levar isso, eu vou fazer esse sacrifício pelo Senhor. Eu vou pecar, mas depois desse pecado aqui eu faço ali um sacrifíciozinho e tá tudo bem. Queridos, a palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer esses sacrifícios. Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa obediência, queridos. Certo? Então, vamos continuar. Agora, queridos, já entendemos essa parte. Vamos continuar aqui em Êxodo, página de número 100. Êxodo, capítulo 18. A partir do versículo 1. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Olha isso, queridos. Moisés estava passando por tudo aquilo ali, toda aquela prova, com a murmuração do povo israelita, os filhos de Israel ali no deserto.
Mas, queridos, a sua esposa, a esposa de Moisés e os seus 2 filhos não estavam com ele ali. A sua esposa e seus filhos estavam na casa do pai, do seu sogro, na casa do pai da esposa dele. Vejamos, queridos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Queridos, eu não vou ler o rodapé, tá bom? Vamos correr no tempo, porque já são versículos que nós já lemos antes. Então, se vocês tiverem curiosidade, é só ir no rodapé da Bíblia e ler, porque está falando exatamente isso aqui, mostrando onde foram os textos que fala sobre Zípora, mulher de Moisés, e sobre os seus 2 filhos, tá bom? Está aqui no rodapé da Bíblia. Vocês podem ler em casa, que nós já lemos esses versículos. Vamos continuar. Versículo de número 5. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os seus filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Viram, queridos? Que a esposa, a Zípora, esposa de Moisés, a mulher de Moisés, não estava junto com seus filhos ali, com Moisés no deserto. Moisés estava com o povo israelita. E a sua esposa Zípora e seus 2 filhos, Gerson, queridos, seu sogro Jetro, estava com sua filha Zípora, que era a mulher de Moisés, e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Então, o sogro de Moisés chega ali, que é o seu sogro Jetro, e manda um recadinho para Moisés, que ele havia chegado com sua mulher e seus 2 filhos, para Moisés se apresentar diante dele. Versículo de número 7, queridos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, que eu já falei para vocês que essa é uma forma carinhosa ali do povo do Oriente Médio. Então, queridos, e do povo israelita, o povo de Israel. Vamos continuar, queridos. E versículo número 7. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Era trabalho, viu, queridos? E aqui Moisés relata para o seu sogro Jetro o trabalho que ele teve ali com o povo israelita, queridos. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Página 101, queridos, a nomeação de auxiliares.
Também está escrito essa passagem que nós vamos ler aqui, em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 9 ao 18, e nós vamos ler lá também, tá bom, queridos? Nós vamos ler aqui, depois nós vamos para lá, para Deuteronômio, porque aqui dentro do livro de Êxodo já começa a indicar, a partir de agora, outros livros aqui do Antigo Testamento, como Deuteronômio, Números, Levítico, vai nos encaminhar para lá, dentro da mesma história, tá bom, queridos? Que são histórias onde os filhos de Israel são guiados por Deus e os seus profetas, pelo deserto e até a Canaã, a cidade prometida, queridos. Vamos lá. Versículo de número 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas, ó? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol, muito tempo, né, queridos? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, porque era muito pesado. Era um jugo pesado ali para Moisés, com tanta responsabilidade com aquele povo todo, né, queridos? Que não eram poucas pessoas, que nós já vimos. Versículo de número 18. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Olha isso, queridos. Olha o conselho de Jetro, o sogro de Moisés. Eu vou ler calmamente para vocês entenderem. Versículo de número 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que não compram e nem vendem seus ministérios. É isso que o sogro de Moisés está falando para ele, viu, queridos? Hoje, na vida real, nós temos os pastores, bispos, missionários, vários títulos, né, queridos? Apóstolos, profetas. E olha só o conselho do nosso irmãozinho Jetro para o nosso irmão Moisés. Eu vou ler novamente. Irmã Shire, para de repetir. A Bíblia faz isso, queridos, e eu estou repetindo porque a palavra do Senhor, ela repete para que nós entendamos. E quando a gente lê 3 vezes a palavra do Senhor, o nosso cérebro recebe o comando e entende. Então, queridos, versículo de número 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, viram? Que não ficam trocando ministério por dinheiro, que não ficam vendendo a sua fé, porque a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: de graça recebeste, de graça dai. Certo, queridos? Então, olha o conselho maravilhoso de Jetro, sogro de Moisés. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo, toda causa grave,
trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Viram, queridos? Eu nem preciso falar, porque a palavra de Deus é perfeita. O sogro de Moisés, Jetro, estava dando a ideia para Moisés. Você constitui aí, levanta os homens de Deus, homens abençoados, que não sejam homens avarentos, que não querem negociar o seu ministério, porque o ministério não é deles, o ministério é de Cristo, o ministério é de Deus, queridos. Então, Jetro falou, você levanta esses homens e divide a sua carga com eles. O que for pesado, o que tiver realmente que chegar diante do Senhor, que forem causas difíceis, o povo chega até você. Mas se forem causas fáceis, vai até esses homens e eles mesmos resolvem. Certo, queridos? Versículo de número 23. Se isto fizeres, e assim Deus te o mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera, porque eram palavras sábias, né, queridos? Eram conselhos maravilhosos que Jetro estava dando ali para Moisés, porque diante de tudo que Moisés contou para o seu sogro, o trabalho com aquele povo todo para guiar aquele povo pelo deserto, o sogro de Moisés era um homem sábio, um sacerdote, e ele deu, sacerdote de Midian, ele deu esses conselhos para Moisés. Você não vai conseguir sozinho carregar essa carga toda, mas divide aí com alguns homens de Deus. E queridos, vejamos, versículo de número 25. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo tempo, a causa grave trouxeram a Moisés e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Então Moisés deu tchau, tchau para o seu sogro Jetro, ele voltou para a sua terra e Moisés continuou ali com o povo pelo deserto. Com a sua esposa e seus filhos? Não, queridos. Moisés deixou ali sua esposa e seus filhos com seu sogro, porque estavam bem cuidados. E vamos ver, queridos, o que vai acontecer aqui. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 9 ao 18. Quinto livro da Bíblia do Antigo Testamento, viu, queridos? Deuteronômio, capítulo 1, versículo 9 ao 18. Página de número 245, queridos. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo, eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre os homens e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Página de número 246, queridos. Versículo de número 17 ainda.
Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Viram, queridos? Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenarei todas as coisas que havíeis de fazer. Olha só, queridos, versículo de número 17, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Queridos, eu espero que vocês tenham entendido a palavra do Senhor e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sempre convosco, porque o amor de Cristo, Ele nos une. Essa palavra foi muito boa, foi muito forte, e eu espero que vocês já sentem o dedo no like e curte esse vídeo. Façam um comentário, queridos. Qualquer comentário que vocês fizerem é bem-vindo, seja um amém, comentando alguma coisa do que nós estudamos aqui. Vocês estão assistindo o vídeo. Tem como fazer um comentário, queridos, é muito importante. Se inscrevam no canal, tem vários amiguinhos assistindo os vídeos. Entra lá no YouTube, queridos, e se inscreva no canal. O canal é nosso, ele precisa crescer, para que o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes, importantes, e distribua esses vídeos a todos os povos, tribos, línguas e nações, por todo o universo, por todo o mundo, para que a palavra de Deus chegue a todos os povos, queridos. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em suas redes sociais, seja no WhatsApp, no Facebook, no Messenger, no Instagram, no TikTok, em todas as redes que vocês tiverem, no Telegram, tá bom, queridos? Eu espero que vocês tenham entendido o recadinho do coração da irmã Shirley. Um abraço, queridos, a paz. Tchau, feliz dia.